Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos. Eu sou a Carolina, também conhecida como Carol, e o programa de hoje está muito especial para mim. Eu vou falar de um tema que eu gosto muito e espero que eu consiga contagiá-los também com essa minha paixão, que é o cinema francês. Essa semana está tendo um festival que passa no Brasil inteiro de cinema francês, que eu gosto demais. Assim, durante a pandemia, esse festival passou online e ele traz basicamente filmes contemporâneos, franceses contemporâneos. E sempre tem um filme clássico, que é um homenageado, assim, mas a ideia é trazer o que está acontecendo no país agora. Então a gente nota que tem vários autores, diretores, atores, né, que se repetem. Então quando a gente começa a assistir bastante, assim, os filmes, a gente vê que tem vários atores que se repetem, como Louis Garrel, que eu adoro, ou a Cécile de France, alguns atores franceses que são figurinha carimbada, né, e todo ano estão trabalhando e fazendo alguma coisa super interessante, super original. Mas antes de eu falar do festival, né, e falar de algumas dicas de filmes franceses que eu acho que são imperdíveis, eu queria fazer uma reflexão, porque vocês sabem que aqui, né, eu falo de cinema, eu trago convidados, eu fico aqui refletindo sobre a vida e sobre o cinema e todas essas histórias tão incríveis que chegam até nós, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa reflexão. Esses dias eu tava conversando com uma amiga, com a Lu, um beijo, Lu, e a gente tava falando sobre o documentário, que eu comentei no episódio de 1 ano, né, com o Vitor, que eu tô pra fazer um episódio sobre documentário. O Vitor ama documentário e acabou me contagiando um pouquinho pra saber um pouco mais sobre esse gênero que pra mim era tão relegado, assim. Eu tinha na minha cabeça que eu não gostava de documentário. E me deu um clique, assim, sabe? Uma coisa meio óbvia, que até é uma coisa que eu tô há 1 ano falando pra vocês aqui e que pra mim não tinha caído essa ficha. Que, gente, o documentário é um gênero mega abrangente. É como eu falei do terror, com aquele episódio do Adam que a gente falou sobre terror. E terror é super abrangente. Existem milhões de tipos de terror. E cada tipo de terror é um terror. Tem terror mais gore, mais sangue, jump scare, né, de susto, terror psicológico, terror agora, esses novos filmes de terror que trazem uma questão social, uma questão racial. Então, assim, você falar que não gosta de algum gênero é a mesma coisa que você falar que não gosta de ler, não gosta de cinema. São coisas muito amplas, né? Você talvez não tenha encontrado o teu nicho dentro daquele setor, daquela área. Então, assim como falar que não gosta de drama, por exemplo, é uma coisa super abrangente, não gostar de documentário também é um comentário muito abrangente. Existem vários estilos, várias formas. Eu descobri que eu amo documentários sobre vida de pessoas, sobre bastidores de filmes e séries. Né, eu tenho um documentário da Nina Simone que eu assisti que é sensacional. O da Joan Didion, que é uma escritora. São histórias que vão além, ou Em Busca do Bem-Estar, ou Samadhi Road, que é o filme que eu vi recentemente, brasileiro também, que é um documentário, são conversas com pessoas, com gurus, sobre o que elas aprenderam na vida, o que elas querem passar para as próximas gerações. Então, é o tipo de documentário que eu acho sensacional, assim. Não é um documentário de guerra, às vezes não é um documentário dramático, mas o Flea, por exemplo, que eu comentei no episódio de filme internacional, né, que concorreu ao Oscar de Filme Internacional, é um documentário, é uma animação, mas está contando a história de uma pessoa. Então, é um tipo de cinema que muito me agrada. São estilos de documentário que eu vou fundo, vejo e revejo. E eu acho que vale a pena investir. Porque eu sempre saio transformada desses filmes. E é a mesma coisa com o cinema francês. Se a gente fala de cinema francês, tem gente que olha com uma cara torta. Eu não gosto de filme francês. Mas, gente, é a mesma coisa. Existem 1 milhão de tipos de filmes franceses. E os que chegam pra gente são os mais comerciais, são os que têm os atores mais conhecidos. E por isso que esses festivais são tão interessantes. Porque eles apresentam outro tipo de cinema, eles vão mais a fundo dentro da filmografia do país. E ver filmes de outras nacionalidades não é apenas a gente estar assistindo um filme francês. É você estar dentro de uma cultura, a gente está imerso num país, numa cultura, numa forma de ver o mundo, numa forma de falar, numa forma de pensar. E quanto mais a gente assiste, mais a gente vai entendendo e se apaixonando por aquela cultura. Uma das coisas que eu mais gosto do cinema francês é que se passa na França, né? A maioria das histórias se passam na França ou na Europa, muitas se passam em Paris, né? A gente fez aquele episódio especial sobre os filmes franceses que se passam em Paris, a Fábio estava em Paris quando a gente gravou, filmes, né, americanos, às vezes contando histórias francesas, mas assim, filmes franceses passam na França, tem um gostinho diferente, né? Tem um toque de nacional, assim. É como a gente assistir filmes brasileiros ou ler livros em português.
a gente sente essa coisa nacional, esse uso originário da língua. Então, você assistir uma série que se passa na França, como 10%, uma série da Netflix, é uma série muito legal, inclusive eu recomendo para quem não é muito familiarizado com o universo do cinema, das séries francesas, porque assim, essa 10% tem uma outra versão inglesa, tá? Mas a original é francesa, é 10%. Elas são 4 temporadas e é uma agência de atores e atrizes. E tem as pessoas que trabalham na agência e cada episódio tem um ator de verdade francês, né, fazendo uma versão dele mesmo. Então, por exemplo, a Cecília de France. Ela faz uma versão dela mesma numa história que é contada naquele episódio. Eu assisti ela em francês, quando eu cheguei em francês, para treinar o meu francês, né, que é uma língua que eu já fiz e voltei vários momentos da minha vida. Que também estudar línguas é estudar uma cultura, né, uma forma de pensar. A gente vê isso muito na Chegada, como a linguagem não é só o que está escrito ou o que é falado, você transcreve, você transpassa toda uma forma de ver o mundo daquele povo que utiliza aquela língua. Isso na Chegada é muito claro, que é um filme que eu sou fã demais, né? Villeneuve, vocês sabem. E a estudar uma língua, você vê um filme numa língua feito naquele país, a gente entra muito nessa cultura. E esse 10% é legal porque a gente começa a conhecer muitos atores que estão na moda na França, assim, que são famosos lá, ou que já foram muito famosos. Então é uma série muito legal pra gente conhecer essa cultura e esse lado cinematográfico ali, esse lado desses atores. E, por exemplo, a gente pega agora um festival de Cannes que teve recentemente, né? Tem a maioria das pessoas que tá na banca, que tá lá votando, que são os famosos, são os atores que estão na moda na França, que estão na moda no mundo. E a gente acaba conhecendo mais os norte-americanos, no máximo os ingleses. E o cinema francês é riquíssimo. O Festival de Cannes premia filmes muito interessantes, muito diferentes. Eu tô falando e tô pensando em vários aqui para falar para vocês, porque eu gosto muito dessa cultura. O cinema francês em geral, pelo menos o que eu assisto, ele sempre tem um toque de uma lição, uma coisa existencial, uma reflexão sobre a vida que eu gosto demais. Inclusive as comédias têm esse quê, assim, esse ar, não são 100% engraçadas, elas sempre tentam passar alguma coisa, sempre tentam te mostrar alguma coisa da forma mais sutil que seja. E isso eu gosto muito do cinema francês. A gente vai buscar filmes franceses, a gente sempre vai ter uma crítica social, alguma coisa ali nos incitando a pensar e refletir sobre a vida. E eu, como sou extremamente existencialista, né, adoro. E então eu vou dar algumas dicas para vocês, convidá-los a assistir um pouco mais de cinema francês, vale a pena, fora que a língua é lindíssima, então aquela sonoridade assim fluindo durante aquela 1h30, 2 horas, faz um bem demais para a alma. A Netflix, né, que é o nosso maior streaming hoje em dia, ainda é o maior streaming, apesar de algumas estarem correndo ali atrás da posição, tem muitas opções de filmes franceses. Outros estão nos cinemas ou em outros streamings, então vale a pena. Fica a minha dica também do Just Watch, que é um site, também um aplicativo, que você joga o nome do filme que você está procurando, e ele procura e te diz em qual streaming tá, se tá para alugar em algum lugar. Só fiquem atentos porque tem a versão americana, e né, muda o país, são disponíveis em outros lugares. Então, baixem e assistam e procurem a versão do Just Watch Brasil quando for fazer essa busca. Um filme que, assim, sempre tá na lista, né, dos filmes mais apaixonantes que tem a maior legião de apaixonados é a Amélie Poulain, que inclusive é um dos meus filmes favoritos, está no meu livro Cartas aos Cinéfilos, Crônicas de Cinema. Dá nome ao meu segundo livro, Aos Sonhadores, porque, né, ela fala, são tempos difíceis para os sonhadores, e é meu livro de poesia que saiu em pleno ano de pandemia, né, em 2020. E é um livro é um filme, na verdade, extremamente poético, né? A Audrey Tautou tá no seu melhor papel, é um filme mais antigo. Ela fez alguns outros depois que foram muito belos, são muito belos. Ela tem aquele Espuma dos Dias também, é muito bonito, é um filme bem alegórico, metafórico, bem bonito, bem gostoso. A delicadeza do amor com ela também é muito bom de ver. Mas a Amélie Poulain, para mim, sempre vai ser o mais sensacional, assim, o que mais mexe, porque ele tem um ar de sonho, ele tem um ar de encantamento, assim, não só pela fotografia em sépia, como pela narração, pela velocidade da história que vai e volta, a cena corre, a cena volta, a coisa da menina sonhadora dentro de um mundo
tão complexo que ela consegue ver beleza nas coisas mais simples e tocar a vida das pessoas de uma forma anônima, praticamente. Então é um filme extremamente tocante, a trilha sonora é deslumbrante. Eu tive o prazer de ir para Paris e ir em alguns lugares, no Café da Amélie, em Montparnasse, na Sacré-Cœur, que é uma igreja que também é muito importante, tem uma função muito importante dentro da própria história. Então é um filme que vale muito a pena assistir, rever, para quem ainda não viu, porque ele é muito tocante em diversos momentos, assim. Um filme que você sempre reencontra momentos e se reencontra em cenas que você nem lembrava que existiam. Isso eu acho incrível. Da Audrey Tautou, eu posso citar esses. Eu posso citar também alguns famosos, como Os Intocáveis, que é aquela história real, né, do homem milionário, bilionário, que sofre um acidente, fica tetraplégico, que precisa de alguém para cuidar dele, e é onde o Omar Sy explodiu pro mundo ali. O ator que faz é o François, não me lembro o nome, que faz o cadeirante ali, ele já é mais famoso, ele tem uma série de filmes franceses, mas o Omar Sy apareceu pro mundo ali e depois estourou com Lupin, que é uma série da Netflix que faz muito sucesso, né? E é um filme lindíssimo também, ele concorreu, quase concorreu ao Oscar, ou se concorreu não ganhou, porque alguma coisa muito melhor ganhou no ano, eu não lembro agora. Vocês sabem que eu gravo esse podcast com uma preparação prévia, mas assim, eu não fico pesquisando tudo, que é pra ser uma conversa entre nós aqui. Então, as lacunas vocês vão preenchendo pra mim e a gente vai fazendo esse joguinho aqui sobre cinema francês, que é um tema que me encanta. E esse filme é muito bonito, ele é extremamente poético, ele mostra o melhor da amizade, da conexão entre duas pessoas. Então, é um filme que ganhou o mundo, assim. E ele tem, tanto que os Estados Unidos fez uma versão, né? Hollywood não consegue passar batido desse tipo de história, mas ela não chega nem aos pés. Eu nem me recusei a ver, na verdade. O trailer já não chega aos pés do filme francês. Essa é uma questão também, né? Os franceses têm uma pegada, cada país tem uma pegada na hora de fazer o cinema. Tem um ar, tem uma certa, como eu falei, uma certa ironia, uma certa crítica social. Tem um filme francês chamado Que Mal Eu Fiz a Deus, que ele flerta com questões extremamente difíceis de lidar. É um pai e uma mãe, né, que eles têm 4 filhas, e cada uma delas começa a namorar um homem de uma nacionalidade, de uma cultura completamente diferente. Um é árabe, outro é judeu, outro é negro, e o quarto acho que é chinês, se não me engano. E ele lida com essa questão da xenofobia, do racismo, de uma forma engraçada, que beira o politicamente incorreto, mas num roteiro extremamente bem escrito, cenas muito bem conduzidas, e o tipo de filme que eu falo que só o francês saberia fazer, porque ele tem aquela certa ironia francesa, aquele sarcasmo francês, que deixa tudo mais bonito, né? Tem um outro que eu adoro também, que é As Mulheres do Sexto Andar, que ele mistura também um pouco da cultura das espanholas, são as empregadas que moram no topo da casa, no prédio milionário, e o marido ele começa a fazer amizade com elas, e começa a interagir com elas. É um filme muito gostoso, muito divertido de assistir, mas repisando o que eu falei, é muito difícil o filme francês ser 100% leve, engraçadão. Ele sempre vai ter uma criticazinha, vai ter uma coisa ali por trás, subjacente, que mexe com a gente. Isso que eu gosto do cinema francês, né? Voltando à questão da adaptação, que eu falei dos Intocáveis, gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me perdoem, porque eu gosto demais desse tema, como eu falei. Então eu tô cuidando para falar devagar, para não correr aqui e deixar todo mundo perdido. A ideia é trazer vocês, pegar vocês pela mão e trazer vocês nessa conversa que me agrada tanto. Vamos falar de A Família Bélier. A Família Bélier é um filme francês que tem uma menina na família, o pai, a mãe, o irmão, e ela é a única que não é surda-muda. Ela fala e ela traduz as coisas para a família dela. É um filme que tem uma história super tocante, super, super bonito, e você deve ter ouvido falar nessa sinopse, né, gente? Porque ele foi adaptado para os Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, e ficou com o nome Coda, No Ritmo do Coração, que quer dizer, ou no caso, o ganhador do Oscar desse ano. Apesar das controvérsias, né, de eu achar que não era o melhor filme para tanto, mas eu já falei isso em alguns outros episódios, né, que o Oscar não premia o melhor filme, mas o menos controverso. E esse filme não tem controvérsia, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é super incrível, ele é super representativo, os atores estão ótimos. A versão americana me ganha um pouco mais no fato de que os atores são surdos mesmo, no francês não eram.
E no fato também de serem os roteiristas do filme francês que roteirizaram o americano. Então manteve muito da essência do filme original da família Bélier. Eu gosto demais do Coda, eu acho que a adaptação ficou muito bonita, muito sensível. Trouxe todo o espírito do filme original, sem perder essa essência, mas trazendo um pouco mais de americanidade ali, né? Tem aquela coisa um pouco mais grandiosa que o americano adora, de a pessoa ser aplaudida ali no meio de todo mundo, de ter uma coisa um pouquinho mais grandiosa. Mas tá aí uma adaptação que até mordi a língua, que eu falei que eu não gostava das adaptações hollywoodianas, mas essa aí eu gostei. E porque teve esses detalhezinhos que eu acho que mantiveram o respeito e o carinho do filme original. Mas assim, filmes franceses, assim, sempre vão ter um toque francês. Eu gosto muito do Amor à Segunda Vista, que eu assisti no festival, né, de cinema francês, no cinema, que, vamos combinar, abrindo parênteses aqui, a gente já gravou um episódio ano passado sobre diferença de cinema para streaming, locadora, e assistir um filme no cinema é aquela experiência do escurinho, aquela experiência compartilhada com outras pessoas que estão lá com o mesmo propósito, comer aquela pipoquinha, não tem pra ninguém. Então eu recomendo muito ir a festivais, né? Ir ao cinema para assistir festivais, compartilhar esse momento com pessoas que também você não conhece, mas que estão ali com o mesmo objetivo naquela 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas, focado na história, focado nessa magia que é ser transportado para outros países, para outras realidades, ser levado pela mão para outros caminhos, assim. Inclusive, eu sou uma dessas que fica até o final, não esperando cena pós-créditos da Marvel, mas é porque eu sou tão transportada para dentro de uma história que eu preciso daqueles letreiros para voltar pro corpo, assim, para voltar para mim. E dependendo do filme, às vezes eu fico horas ainda dentro do filme, e eu acho que isso para mim é uma das maiores e melhores experiências do cinema. Que o cinema proporciona. Aqui, o streaming, a locadora, ver filme em casa não tem. Tem outras vantagens, mas essa não tem. Então, Amor à Segunda Vista é um filme que eu vi no cinema e me encantei demais, assim, demais. Eu assisti de novo, um tempo depois em casa, mas essa primeira vista que eu assisti foi Amor à Primeira Vista, pra fazer um trocadilho bem ruim aqui. Ele lembra muito Medianeiras, que é um filme argentino muito bonito, mas assim, basicamente falam sobre relacionamentos modernos, esses desencontros que a gente tem hoje, né? De pessoas sozinhas na busca, mas com medo de se cruzar, que acabam não se encontrando, e todas essas agruras dos relacionamentos modernos ou da tentativa de relacionamentos modernos. O Medianeiras, ele é um pouco mais cru, ele é argentino, né? Ele é mais cru, ele vai mais no âmago da questão. Eu gosto muito também, inclusive beijo pro Tadeu, que adora Medianeiras, eu assisti muito por causa dele. Mas o Amor à Segunda Vista, ele trata disso de uma forma... Gente, acho que eu tô falando o nome do filme errado. Não é Amor à Segunda Vista, não. É uma com... eu vou pegar o nome aqui, porque eu preciso passar o nome certo pra vocês, porque o Amor à Segunda Vista é maravilhoso, mas é um outro filme francês. Pera aí que eu vou pegar o nome certo. Então, gente, Amor à Segunda Vista também é com o mesmo ator, que eu adoro, mas não é o mesmo filme. O filme que eu queria falar era Encontros, ou em português chama De Moi. O Amor à Segunda Vista, ele conhece a moça na faculdade, eles se apaixonam, eles casam, tipo, passa vários anos, isso assim, nos primeiros 5 minutos do filme, passa bem rápido. E daí eles estão num casamento super ruim, assim. E ele é escritor, ele bombou. E a história dele é uma história de ficção científica baseada e ela tem uma personagem que é a protagonista é baseada na mulher dele. E ele mata a personagem no último livro. E quando ele acorda no dia seguinte, ela não existe mais. Ele matou ela na vida dele também. É como se eles nunca tivessem ficado juntos. E ela tem uma outra vida e ele tem que ir atrás dela e meio que entender quem ela é e reconquistá-la dessa forma, assim. É um filme bem legal sobre se conhecer, se entender que momento da vida você tá, a importância da outra pessoa pra você. E que às vezes, e que tudo, né, a gente tem perdas e ganhos. E você estar num relacionamento também requer algumas perdas, né? Algumas trocas pra você ter alguns ganhos. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando Encontros, ou De Moi, que lembra muito Medianeiras. Viu? Mirei num filme e acertei no outro, mas valeu pra falar aqui que o filme vale muito a pena também. Esse filme Encontros é muito isso, assim, é um cara que mora num prédio sozinho, numa casa sozinho, e tem uma vizinha no prédio do lado, que é a moça, que é a protagonista, e o filme vai contando os dois cada um solitário no seu caminho, assim, e eles sempre se cruzam em algum momento, mas nunca se encontram. Então são esses desencontros, na verdade, da vida, né, do dia a dia, da correria, da gente estar olhando para um lado, as coisas estarem acontecendo do outro.
Então é um filme mais poético do que o Medianeiras. Ele é muito legal, é muito gostoso de assistir. Me gerou muitas reflexões, inclusive tá no meu blog sobre esse filme. Quem não sabe, eu tenho um blog, tá meio paradinho, mas tá lá. Joga meu nome inteiro que acha, tem umas críticas maiores e tal. E é um filme francês, né? Então se passa na França e tem toda essa questão. Tem muitos outros filmes franceses que eu poderia citar aqui. Os filmes todos da Juliette Binoche, eu gosto demais. Os filmes franceses da Juliette Binoche, porque ela tem filmes americanos também, né? Ela é diva, né? Maravilhosa essa mulher. Ela fala 1 milhão de línguas e trabalha aqui uma coisa. A Marion Cotillard também. A Léa Seydoux é outra atriz que eu gosto muito. Sou muito, muito fã do Louis Garrel, como eu falei, né? Então, sempre que tem filme dele, eu assisto. E esse ano tem muito filme legal também, gente. Eu acho que vale a pena a gente dar uma googlada aí, procurar, ler um pouco sobre o filme e jogar a cara, se meter, assim. Eu acho que muito do cinema francês, muito do cinema, daquilo que eu sempre falo da expansão, né? Que o cinema como expansão é a gente se arriscar, é a gente não saber tanto sobre um filme, às vezes não saber quase nada. Dá uma olhada na premissa, conhece o diretor, ou se arrisca e vai. Porque às vezes são esses filmes que ficam mais, que marcam mais. Eu recentemente fui ao Olhar de Cinema, né? Que eu trouxe pra cá, eu entrevistei um dos fundadores, e eu assisti alguns filmes excelentes, e o que mais me marcou foi o que eu menos sabia. Foi o que eu fiz mais na louca, assim. E essa experiência me marcou muito. Foi um filme que eu com certeza vou levar pra vida. E eu acho que é muito isso, sabe? É a gente se jogar. A gente buscar conhecer coisas novas e ir atrás. Então, essa reflexão toda aqui, né? Tô falando de vários filmes franceses pra vocês. Vou falar de mais alguns ainda, então quem não anotou ainda, volta, anota os filmes que eu falei, porque valem muito a pena mesmo. Pelo menos são filmes que vocês vão conhecer atores muito bons, e diretores, e formas novas de ver o mundo que valem muito, muito, muito a pena. Dos filmes que estão na Netflix, eu quero falar de 3. Sementes Podres, que é um filme que tem um dos piores nomes que eu já vi em português. Nossa, péssimo, mas é muito legal. É uma escola, aquela coisa de transformador, professor transformador, e a relação com os alunos, e como esse choque de gerações só pode ser resolvido através do diálogo. Me lembra um pouco Entre os Muros da Escola, que foi um filme ganhador de prêmio e tal, mas é mais duro. O Entre os Muros da Escola, ele pega mais na ferida, assim, sabe? É uma escola da periferia de Paris, com alunos muito diversos, realidades muito diversas, e como aquilo tudo se choca dentro dos muros da escola, entre os muros da escola. O Sementes Podres já tem um ar um pouco mais inspiracional, já é um filme daquele que deixa um quentinho no coração, né? Então eu acho que esse vale muito a pena. Da Netflix também, eu queria falar do Nada a Esconder, que tem 1 milhão de versões em vários países. É aquela história que você deve ter ouvido falar dos celulares, né? A pessoa vai para uma festa, vários casais, 3 ou 4 casais, e tem que deixar o celular no centro da mesa. E cada vez que tocar uma mensagem, alguém ligar, alguma coisa assim, tem que ler para todo mundo, tem que compartilhar com todo mundo. E claro que vários segredos são revelados e várias tretas acontecem nesse jantar. E eu vi o francês e gostei demais. E eu acho que, já conversando com alguns amigos, né, as outras versões puxam para características dos países, né, das pessoas daquelas regiões. Então, quem quiser arriscar também Nada a Esconder em outras línguas, super recomendo. Outro filme que é muito bom é Efeito Pigmalião. O Efeito Pigmalião me lembra também um pouco Sementes Podres, tem essa coisa do colégio e tal, né, desses choques, porque a gente está muito acostumado a ver uma Paris fofinha, linda. E não é só isso, né, gente? Paris é um lugar, uma cidade do mundo, tem gente do mundo inteiro lá, de muitas nacionalidades, religiões. Então, isso tudo se choca em vários momentos, e a periferia de Paris é gigantesca, é como uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente foca no centro, mas ela é muito mais do que isso. Então, esses filmes mostram essas outras realidades e uma Paris que às vezes a gente não está acostumado a ver. Como eu falei, expansão, crescimento, né? Tudo isso que o cinema nos proporciona. E um que eu sempre recomendo, que tá na Netflix, que me lembra muito A Esposa, aquele filme da Glenn Close, que ela concorreu ao Oscar, já dando um talvez spoiler, né? É O Senhor e a Senhora Adelman, que é um filme que eu com certeza já falei aqui outras vezes, porque ele é muito incrível. Ele tem uma narrativa muito legal, o senhor Adelman, né, morreu,
E um jornalista vai ao velório falar com a esposa e queria saber um pouco mais sobre ele. E ela começa a contar uma história que é completamente diversa do que as pessoas sabiam, assim. O jornalista vai levando cada susto e vai mostrando pra gente o que que era. E a gente fica ali, será que ela tá contando a verdade? Será que ela tá inventando? O marido era escritor, né? Então a gente não sabe muito até onde é verdade, até onde é ficção. E eu gosto muito disso, eu acho isso legal demais. Então vale muito a pena assistir Senhor e Senhora Adelman, Monsieur e Madame Adelman, que está na Netflix também, disponível para ser assistido a qualquer hora do dia ou da noite. O cinema francês é encantador demais, assim. Eu já trouxe aqui vários tipos de filme contemporâneos, né? Vocês viram que eu não fui muito longe, não. Eu não voltei para os antigões. Eu acho que esses filmes mais novos mesmo são muito legais e a gente percebe que se identifica com vários dilemas, com várias questões. Então, a gente, como humanidade, tem questões que são universais. E é por isso que esses filmes funcionam em qualquer lugar do mundo, né? Isso é o que é o mais legal. O tema cinema francês é um tema muito amplo, né, gente? Então eu poderia estar falando aqui de, né, Truffaut, Godard, todos esses da Nouvelle Vague. Mas eu quero trazer os contemporâneos para mostrar para vocês que tem cinema francês muito bom acontecendo agora. A gente não precisa voltar muito longe, não. E eu preciso falar da Céline Sciamma. É uma roteirista e diretora francesa que tem uns filmes que são muito bons e eles trazem uns temas difíceis de falar, assim, sabe? Tem que ter muita sensibilidade. E, assim, eu vou citar para vocês 3 que eu acho que são os que eu vi e eu gostei de todos. É o Tomboy, que é um filme de uma menina que é uma menina, acho que ela tem uns 10 ou 12 anos, e ela começa a se identificar com menina, ela começa a se vestir roupa de menino, pede pra chamar ela no condomínio pelo nome de masculino, se apresenta assim pros novos amiguinhos e tal, e vai mostrando todo esse momento ali dessa menina nessa situação, ela recém-mudada de cidade, de condomínio, de casa, né? E o legal da Celine é que ela não julga. E ela mostra tudo com extrema sensibilidade. Não tem um vilão, um mocinho. São situações, são histórias e como as pessoas lidam com isso, assim. Então eu gosto demais. Eu assisti também O Retrato de uma Jovem em Chamas, que é um filme lindíssimo. É uma moça que vai casar, um filme de época, assim, mora numa casa, um castelo, numa colina, assim. E ela vai casar. E daí contratam, né, aquela coisa de antigamente, né, uma pintora para fazer o retrato dela para mandar para um futuro marido, que nunca viu, né. E elas se apaixonam. E é uma história super sensível, super bonita, a fotografia é linda, ela mostra as coisas através da insinuação, sabe, através daquela coisa entre linhas, porque é muito como que é o relacionamento delas ali, né, porque não podia ser nada explícito, ainda mais porque ela ia casar com outro. Então é um filme com uma fotografia belíssima. Ele é super emocionante, ele entra sempre em listas de romances, assim, porque é um filme que mexe com a gente. E o terceiro que eu vi dela, que eu gostei muito, que é o mais recente, é o Pequena Mamãe, o Petite Maman. Até eu comentei dele numa live, que é a mãe, né? Morre a mãe dela, a avó, no caso, da menina. E eles vão pra casa lá pra tirar as coisas da casa e tal. E a mãe volta, ela fica com o pai, uma menininha de uns 10 anos. E ela acaba encontrando uma outra menininha nesse período e ela percebe que é a mãe criança, é a Petite Maman. E ela é meio que uma coisa de você conversar com a sua criança e ela conversar com a família, com a filha entender a mãe através de uma outra parte dela, assim. É muito bonito, é curto, não tem nem 1h30. E a Celine, de novo, mostrando que filmes diferentes, que falam de questões femininas, de questões muito próprias, assim, a Celine tem uma pegada muito dela e que mexe com a gente, sabe? São daqueles filmes que eu falei que acaba o letreiro e eles continuam na gente, assim. E eu gosto muito desse tipo de cinema. E pra fechar minhas dicas de hoje, que, gente, eu tenho certeza que faltaram várias. Se vocês gostarem super, eu volto com dicas de filmes contemporâneos que saíram mais diferentes, que saíram esse ano, que estavam no festival, que eu ainda não vi, por isso que eu não posso falar dos filmes do festival desse ano. Mas eu preciso falar de amor, né? Amor. Não é necessariamente francês, eu acho que tem uma coprodução belga ali. E mesmo que não tenha, ele tem a Emmanuelle Riva e o Jacques, gente, eu nunca lembro o nome dele. Louis Trintignant, que faleceu recentemente, né? Num filme, assim, emocionantíssimo. Ele concorreu e talvez tenha ganho Oscar, com certeza, acho que ganhou.
E é uma história de amor, daquele amor raiz, assim, né? O casal há muito tempo junto, e ela com um Alzheimer incipiente ali, que já começa a dar vários sinais, e o que ele faz e como ele lida, e como esse amor deles é muito real, assim. É uma coisa muito palpável, factível, e que emociona, e que envolve a gente de uma forma profunda, assim. Nossa, esse é um filme que merece ser visto, sabe? É como os filmes da Isabelle Huppert. A Isabelle Huppert tem vários filmes que mexem desse jeito, assim, que são super profundos. Buscar a Emmanuelle Rivat é do Hiroshima, Meu Amor, que é um filme antigão, né? Preto e branco, que é um livro da Marguerite Duras, mas que também vale muito a pena, assim, assistir. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer, eu recomendo também, não sei se vocês fazem, que é quando acabar de ver um filme que gostam, procurar o diretor, ver a filmografia, procurar os atores, o que eles fizeram. Eu faço isso com série. Sou muito fascinada por esse tipo de conexões, né, do próprio cinema, assim. Não que eu vá ver toda a filmografia, mas conhecer, ver se eu já vi. Às vezes eu já vi algum filme daquele diretor ou daquela diretora e nem sabia, né, e é legal a gente poder conectar, assim, perceber. Tem um outro filme que é da Nadine Labac, mas ele tem uma parte que se passa em francês também, que é o Caramelo, também um filme bem legal. Não sei se faz sentido aqui, eu só lembrei do Caramelo, eu acho que vale a pena também essa dica. Toda dica que a gente perceber uma conexão faz sentido, né? Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, das minhas falações aqui sobre cinema francês. Eu acho que sempre vale a pena, né, a gente trazer aqui um pouco das nossas paixões, apesar que esse podcast tem muitas das minhas paixões, né? Mas cinema francês é uma forte paixão, é algo que me inspira. Eu tô sempre em busca de ver coisas novas, de conhecer atores novos, né? De estar aí sabendo o que a França tá produzindo. E eu não me decepciono. Às vezes eu não gosto tanto de um filme, às vezes não é uma pegada que eu esperava, mas são filmes que sempre mexem comigo de alguma forma. E eu acho que isso, pra mim, nesse momento da minha vida, é o mais importante, assim, bons roteiros e histórias que realmente mudem, nem que seja aquele meu instante que eu tô dentro da sala de cinema ou na minha casa assistindo. E eu falei que era o último, mas eu preciso falar da animação Perdi Meu Corpo. Eu já falei dela em outros momentos, mas eu gosto tanto desse filme. Ele é muito sensível, sinestésico, o cara corta a mão, né, decepa a mão, tipo a mãozinha da família Addams, e a mão sai em busca do corpo, e ao mesmo tempo que vai mostrando a mão, vai mostrando a pessoa antes dela perder a mão, né, quem ela era, pra gente entender as sensações, a mão vai sentindo, ela vai vivendo através do sentir na areia, que ela encosta e lembra de um dia na praia, do toque da mãe. É um filme muito bonito, muito poético, assim. Eu acho que quem vale várias visitas, assim, a ele, porque ele é muito incrível. Poderia falar de 1000 outros, eu já lembrei de 1000 outros aqui, mas eu acho que por hoje tá legal. Eu acho que vocês receberam aí muitas dicas de filmes franceses e espero que tenha passado um pouquinho essa minha paixão também pelo cinema francês, que, como eu disse, é um cinema muito interessante. Às vezes ele é irônico, às vezes ele é engraçado, às vezes ele é crítico, às vezes ele é dramático e às vezes ele é tudo isso no mesmo filme. Então me mandem dicas, me contem quais filmes vocês gostam mais, se vocês curtem o cinema francês, se vocês gostaram de saber mais do cinema francês, o que vocês querem mais que eu fale sobre o cinema francês por aqui, que em breve vai voltar com certeza. E fiquem atentos também nas minhas redes, lá no Cartas de Carolina, no podcast Rabiscos, que a gente está sempre trazendo novidades sobre o mundo do cinema e do entretenimento. Quero mandar um beijo enorme para todo mundo que está aqui, passou esse primeiro ano comigo e agora estamos começando esse segundo cheio de cinema, cheio de coisas interessantes e divertidas e gostosas de trocar. Um beijo enorme sempre pro Tadeu, que é meu parceiro nesse projeto, pra Lua, para todo mundo que escuta, para todo mundo que recomenda, para todos os feedbacks maravilhosos que eu recebo. Um beijo enorme para todos vocês. E bora dar um play no cinema francês, conhecer gente nova, conhecer cinema novo, que cinema é tudo de bom, né, gente? Precisava achar uma frase de efeito para terminar esses podcasts, mas eu acho que obrigada e gratidão por tudo sempre é a melhor coisa que eu posso falar. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. E a gente se vê semana que vem com mais Cabine do Filme aqui do podcast Rabiscos. Tchau!